estamos aqui para a gravação do segundo episódio Concretizando em Família. Tá no sangue, tá na obra. Eu sou Natália Cristofoletti. Eu sou a Mariana Arena. Somos a segunda geração da Casa do Construtor. E hoje esse episódio é muito especial, que a gente está aqui com o Paulo e com a Ilka, dois franqueados queridos que encontraram, num momento de crise, a união familiar e a força da franquia Casa do Construtor para transformar desafio em um verdadeiro legado. Conta um pouquinho pra gente, quem é a Ilka e quem é o Paulo? Eu sou Paulo Barros, tenho 64 anos, completando 65 esse ano, né? Nós temos 41 anos de namoro, 10 anos de franquia e estamos aqui hoje para contar um pouco da nossa história. Eu sou Ilka, sou mãe de 3 filhos, 3 bênçãos. Tenho uma história bonita de família, nós dois. E estamos aqui para contar a nossa história a partir da Casa do Construtor. Para quem não sabe, a gente está no Encontro Nacional de Franqueados da Casa do Construtor. E a Ilka acabou de me contar aqui que aqui atrás tem um santuário da Nossa Senhora Desatadora dos Nós e que a história deles começou aí. Conta aí, Ilka. Conta essa história pra gente. Só falar que a gente tá aqui em Campinas. Então, na verdade, o Paulo falou que nós temos 10 anos de Casa do Construtor. Vamos fazer 11 agora que abrimos a primeira loja. Mas a história começa há 12 anos atrás. Né? A gente vivia uma fase de turbulência na vida da gente. Isso, a gente estava... nossa família advém, nós nascemos no meio empresarial. E além de ter alguns negócios, a gente estava em busca de novas oportunidades, com alguns negócios em bastante crise, um período muito turbulento. E em busca de novos negócios foi que eu encontrei a rede Casa do Construtor através de uma pesquisa e mostrei para a família e viemos conhecer no ano de 2013 esse projeto. E aí, como somos uma família católica, devotos de Nossa Senhora, eu tive conhecimento que aqui em Campinas tinha o santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E eu já tinha me apegado a ela porque a gente estava vivendo uma fase de muitos nós. Era um emaranhado de nós, para a gente desatar estava difícil. E só com a força do alto mesmo para a gente conseguir. Então, quando a gente esteve aqui para conhecer a franqueadora lá em Rio Claro, a gente ficou aqui em Campinas e nós fomos lá no santuário. E assistimos uma missa lá, conhecemos o santuário e entregamos a ela, né? A gente já entregava e aí nós entregamos pessoalmente. Esse projeto novo, a gente foi para conhecer a proposta, né, da Casa do Construtor e se aquilo fosse a vontade de Deus, né, para a gente, que ele fosse mostrando qual seria o caminho que a gente iria tomar. E aí a gente foi para Rio Claro conhecer a franqueadora e voltamos, né, para estudar a possibilidade, para analisar. E aí, para contar a história de Paulo e Ilka e o do nosso grupo, a gente tem que retomar a um passado bastante remoto, né? Que era indiretamente, inconscientemente, um sonho meu. Como eu falei, a minha família vem de um ramo empresarial, a gente tem empresa na veia, né? Desde que nasci, e eu fiz faculdade, fiz administração de empresas, pensando em trabalhar na empresa do meu pai. Desculpa, qual que é a empresa do seu pai? O que a empresa do seu pai fazia? Meu pai tinha concessionária de automóveis. Ah, que legal. E o meu sonho de criança era trabalhar nessa concessionária de automóveis. E tracei meu projeto de vida em cima disso. Fiz administração, fiz tudo isso. E terminou que não deu certo. Em seguida, eu me formei, fui ser consultor de empresas, mudou. O rumo foi para totalmente diferente. Fui ser consultor de empresas, Ilka, terapeuta ocupacional. A gente terminou de se casar, se formou, se casou e começa daí o projeto de vida de Paulo. Aí, 30 anos depois, que vem a gente, depois de muita batalha, de muita luta, em busca de negócios mais sólidos, veio a proposta da Casa do Construtor. Por que Casa do Construtor? No meio de muitas franquias no Brasil todo, por que Casa do Construtor? Então, aí veio
uma coisa nova que a gente não conhecia. Eu não conhecia nada. Mas na veia de empreendedor, a franquia, teoricamente, tem a... Porque podia ser uma franquia da Localiza, já que era de automóveis, o pai de vocês. Tem a impressão de que você não precisa conhecer. Sim. Né? Que ela já traz uma bagagem de muitos anos de história. Traz o know-how de como faz o negócio. Aí eu escolhi a casa do construtor, mostrei o projeto para a família, eu não gostei, digo, não vou mexer com terra não. Não quero mexer com máquina suja. Aí os meninos gostaram. Não, meu pai, nós só gostamos do negócio. Vamos tocar o negócio. Os meninos então gostaram. Você não quis muito, mas os meninos queriam. Eles gostaram, eles quiseram. Ele não gostou, ele não se identificou com o ramo, né? Porque o nome Casa do Construtor está muito associado à obra. Sim. Não é? E aí ele não se identificou com esse ramo de negócio. Mas o que mais encantou a gente quando a gente esteve lá na Formata para conversar e foi apresentado o projeto para a gente se encantou muito com os princípios e os valores que foram apresentados para a gente que estavam alinhados com os nossos. Né? Até arrepia quando fala dos nossos valores. Exatamente. Então, assim, como foi construído, né, a Formata, a franquia da Casa do Construtor, os donos, quem eram os donos. História de Altino, a história dos dois, né? O que eles cultivavam, o que preconizavam, o que eles queriam. Qual era o propósito, né, do negócio deles. E a gente percebeu algo de muito transparente, né, em tudo que foi passado para a gente. Né? Quem apresentou o projeto para a gente foi o Ronaldo. E foi tudo assim, muito claro, não teve manteiga nenhuma passada. Né? Foi colocado para a gente as dificuldades, os valores que a gente precisava levantar para abrir o negócio. Então foi tudo assim muito verdadeiro, foi muito pé no chão. Né? A gente ficou assim até assustado porque era um negócio grande, né? E onde que a gente iria estar se metendo. Mas a gente sentiu muita segurança no que foi passado, né, passado para a gente. A gente pesquisou, né, visitamos outros franqueados, né, tivemos um feedback muito positivo. Levamos a proposta para o Sebrae, para um consultor do Sebrae. É importante relatar isso. Esse consultor, ele ficou encantado com a proposta. Quase que ele quis abrir a Casa do Construtor. Pois então, ele ficou encantado com a organização, com a proposta, né? Abriu dentro da ABF, como que a Casa do Construtor estava performando dentro da ABF. E ele falou assim, podem ir. Ele falou, podem ir. Isso é muito legal, né, Ilka? Eu vejo a história de vocês, assim, eu vejo muita relação com a história dos nossos pais, né? Eles também têm uma religiosidade muito forte, né? Eles se conheceram na igreja de São Benedito. Eles, assim, sempre acreditaram e também passaram por um momento de crise até fundar a Casa do Construtor. Então, veja que às vezes, né, a gente está passando por um momento de dificuldade e não sabe muito bem para onde ir, né? E aí surge um novo negócio, e esse novo negócio, que eu concordo com o Paulo, que pode não parecer muito assim bonito na primeira vista, né? Falar, mexer com obra, né? As lojas, elas são lojas que assim, muitas vezes tem muita sujeira, né? Falando, poxa, não parece um negócio muito sexy, atrativo, né? Sexy. Ele parece mais, mas assim, é muito legal ouvir de vocês os valores, né, Natália? Eu acho que isso que move a gente aqui. Sem dúvida. E Paulo, você comentou que então, desde o começo, os meninos, a bênção de vocês, toparam já ir com tudo. Então, eles trabalharam com vocês desde o começo, desde a primeira loja? Mas como foi isso? Aí que começa a pescaria, né? Uhum. Quando a gente decidiu, fez o pré-contrato, assinou a COF, fez o pré-contrato, aí veio a parte de montar realmente, escolher ponto comercial, veio a parte de formar a empresa. Aí eu fui iluminado, né? Nessa hora eu fui iluminado porque eu enxerguei nisso a chance que eu não tive em trabalhar na empresa do meu pai e de trazer os meus filhos para trabalhar comigo. Aí eu montei a primeira empresa do nosso grupo, que é a 5B Feira de Santana Aluguel de Equipamentos. A primeira loja já foi 5B? Já foi 5B.
Isso é muito legal, porque traz no nome a potência, né? A intencionalidade. 5B, né? Que vocês podem até explicar por que 5B. 5B são 5B de 5 bênçãos. 5B de Barreto, que é o meu sobrenome, Barros, que é o sobrenome de Paulo. E vocês são em Eles são 5. Nós somos Barros, em nós somos 5, né? 5. Aí o que eu fiz? Eu montei a empresa por exigência da franquia, com 60% de Paulo, 10 para Caio, 10 para Ilka, 10 para Caio, 10 para Isis e 10 para Gabriel, com um capital de R$600 mil. Então ficou um negócio assim, quando todo mundo começou a assinar o contrato e começou a ver a loja se formar, se formatar, todo mundo abriu os olhos e fez assim, poxa, o primeiro a se encantar foi Caio, né? Assim, eu quero. Com que idade que ele estava, o Caio? Há 10 anos, 24? Não. Caio tinha 26 anos, não, 25 anos. 25. Caio ele é arquiteto, estava no início da profissão, né? Você está errado, né? 25. Deixa eu corrigir. A gente vai fazer 39 de casado. O Caio não podia ter... Hoje ele tem quantos anos? 29? 36, mas isso foi há 12 anos atrás, há 11 anos atrás. Dá quanto? 25. 25 Eles vão mais 10, saber que 35. não sabe a idade deles. Eu sei que ele 25. nasceu em 86. A gente casou em 86, ele nasceu em 89. 88. 88. É porque tem muita gente que às vezes fala assim, meu filho só tem 24 anos, é muito cedo Não para eu sabe. envolver no negócio, espera ter mais, assim, um pouco mais de idade, a gente ouve isso, e você vê 37, Caio tinha 27. que... Você Caio vê tinha que 27. A Isis tinha... A Isis tinha 24 e Gabriel tinha 17. 16. 16 anos. E a Isis estava na faculdade de psicologia, já tinha terminado. Não, ela não tinha terminado ainda, ela estava cursando psicologia e Gabriel ainda estava no ensino fundamental. Ela estava concluindo o ensino fundamental. Caio era arquiteto, mas desde muito pequenininho, Caio sempre brincou de ser empresário. Ele tinha a empresa dele, ele se trancava lá no quarto dele, ele brincava, o brinquedo dele era escritório, ele era empresário. E Caio foi tomando gosto, a gente veio para que naquela época tinha o treinamento presencial, né? eu E lembro. a gente vinha com a equipe toda para cá, para Rio Claro. Era uma aventura, né? Pegar toda a equipe, né? Colocar num voo. Eu imagino assim como que foi para vocês também, né? Colocar todo mundo para vir aqui na franqueadora e viver aquele tempo intenso de treinamento. Né? Mas eu acho que isso também foi excepcional para vocês também ficarem intensamente com a gente também para conhecer mais os nossos valores, mais o que a gente pode propor, né? E você sabe de que assim, eu sempre comento com o Paulo de que assim, eu tenho um pouco de saudade de como era a dinâmica naquela época, porque a gente era mais próximo, né? A gente tinha mais convivência. Eu sou muito de olho no toque, olho, né? de olho no olho, do presencial. E, lógico, com o crescimento, não tem mais condição de ser nesse formato, né? E também ser o depois formato da que era. pandemia, muitas das coisas, né? Eu que tenho filha, reunião de escola Online. é online, né? Isso. Às vezes você quer fazer uma reunião com a professora, é online. Então, a gente tá perdendo, Ilka, nossa geração, né? Essa sutileza do olho no olho, de ver o que acontece. Esses dias, recentemente, participei de uma reunião e eu fui até o local da reunião e eu percebi que a pessoa estava nervosa. Entendeu? Não sabe É uma mais se coisa. comportar. Não, é uma coisa que, Porque por exemplo, trás no da tela online a você gente não vê sabe. isso, você não consegue ter essa proximidade, esse outro olhar, né? Esse podcast poderia ser gravado online, mas imagina, esse Não olho ia no ser a olho. mesma Não coisa. é Tão a mesma. fofo ver vocês de mão dada, assim, é muito legal. Então, acho que essa coisa do treinamento é uma coisa que dá uma saudade. Deu. E a oportunidade dos colaboradores que estavam com a gente na época de conhecerem de perto, né? Aonde eles estavam, a dimensão do negócio que eles estavam indo trabalhar. É um desafio porque como é uma equipe nova, é um investimento alto, a gente corre o risco, né? Esse pessoal vai continuar ou não vai continuar, mas tinha que vir. E daí você começou também lá dentro da loja, não? Comecei dentro da loja.
É Caio também. Aí os meninos ficaram lá em Feira de Santana Tá recebendo a mercadoria. recebendo os equipamentos, montando a loja. Então tem foto que Caio está em cima do caminhão, Caio e Gabriel em cima do caminhão, descarregando os andaimes. Uma carreta de andaime. Caio mostrando a mão assim, já toda ferida, porque a carreta chegou para descarregar, mas não tinha quem descarregasse. Que Então, bacana. eles que descarregaram. Então tem uma história assim do sangue, sangue e suor também, né? Sim. Deles, né? Nessa fase. E aí nós entramos mesmo na operação e completamente verdes no negócio. A gente não sabia, né, para onde ir, como começar, como fazer a gestão. É um desafio no início, um ramo completamente novo. Uma franquia que já tinha um modelo pronto, e aí a gente precisa ter muita humildade para entrar nisso, né? Porque muitas vezes a gente vai num negócio desse e subestima o que já foi feito, né? Por um tempo grande, a gente já vai com o ego querendo mudar tudo, isso não vai dar certo. Então a gente precisou reconhecer, né? Se desfazer dos nossos saberes, das crenças, né? Dos nossos conceitos que a gente tinha, das nossas experiências. A gente já não era mais meninos, a gente tinha experiência de vida e de trabalho, mas isso soma, conta, mas a gente precisava ser humilde de seguir a trilha, seguir a cartilha do que a franquia passava para a gente. É assim que tem que fazer. E a gente procurou fazer dessa forma. E veja que isso que você disse da humildade, né? Eu acho que, às vezes, a gente se esquece, né? Olha para um conhecimento que está ali e fala, não, eu sei fazer melhor. Isso é besteira, né? E não é. Tem todo, né, um know-how por trás, já foi testado. E isso que é, assim, a importância e a beleza de se comprar uma franquia, né, Ilka? Você olha para isso e nem todo mundo tem perfil de ser franqueado. Tem gente que quer ser empreendedor e criar coisas novas, fazer coisas novas. Mas o franqueado, ele tem sim que seguir uma cartilha. E eu tenho certeza que vocês fizeram isso muito bem, né? Conseguiram. Estão fazendo muito bem. Estão fazendo. Eu considero assim, a nossa entrada na Casa do Construtor como um momento transformador em nossas vidas e na minha, principalmente, de empresário, onde eu tive que rever tudo que eu já tinha feito. Tudo, absolutamente tudo. E foi difícil. Foi difícil porque antes era Paulo e Ilka, Paulo com um negócio, Ilka com outro, e era só nós. E aí, daí em diante, começou a história, eu absorver a história. A receita do bolo tinha que ser seguida, e de fato a gente seguiu a receita do bolo. Foi transformador para os meus filhos, que foi como uma faculdade. Muito importante, Caio modificou a vida dele, tanto que em pouquíssimo tempo ele fechou o escritório de arquitetura dele. Para Gabriel e para Isis também foi muito transformador, porque Gabriel hoje com 27 anos, ele se enxerga entre os amigos deles, ele é um empresário, cara. Sim. Ele não é mais o Gabriel dos amigos que queriam fazer farra, fumar maconha e passear, viajar e não sei o quê. Só quem está dentro de loja sabe os leões, o zoológico que a gente mata para fazer, entregar aquele equipamento para aquele cliente, socorrer a máquina, tudo. E assim, convivendo com vocês, eu vejo quanto o Gabriel é comprometido em querer fazer, principalmente a questão das máquinas, com estoque, com essa parte, sabe? Isso foi transformador na vida de todos eles. Então, assim, pra gente foi bastante gratificante essa transformação em minha vida, na vida de Ilka, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. E em pouco tempo, né, eu diria que já no segundo ano, nós fomos abrir a segunda loja, que é da loja de Alagoinhas, e no terceiro ano, que nós partimos para abrir a terceira loja de Santo Antônio de Jesus, foi uma condição sine qua non. A gente tem que fechar um negócio, que não estava muito bem, e foi uma condição de abrir a terceira loja. A gente só abre se o senhor fechar esse negócio.
esse negócio fora da casa do consultor, não a casa do consultor. Fora da casa do construtor. E os meninos que falaram para você? Eu que os meninos. Ah. E aí, para mim, foi assim, poxa, fechar um negócio é uma decisão muito ruim para um empresário, né? Mesmo que ele esteja ruim, a gente tem que ter a consciência e a admissão de que tem horas que é bom você recuar e dizer assim, não. Assumir que não deu certo Assumir dói, que não né? deu certo e que já foi. Era uma coisa que tinha mais de 25 anos. Era mais de 25 anos. Então, assim, digo, tá bom, eu vou fechar. Só que para fechar esse negócio, eu tive que investir, na época, mais de R$300 mil para pagar todos os nossos compromissos, fornecedores, bancos, impostos, rescisões. Eu disse, meu Deus, eu vou botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. De negócio ruim. De um negócio ruim que já está Sim. ruim. Eu queria, a minha ideia, a minha vontade era de salvar aquele negócio. Como homem, como pai, como vencedor. Era, Como empresário. Não vamos salvar isso. Mas, Paulo, tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso na minha vida. Mais vale um fim triste do que uma tristeza sem fim. Exato. Então tem hora que a gente tem que ficar triste mesmo, porque igual você disse, ninguém quer fechar. Ninguém casa querendo separar, ninguém abre um negócio querendo fechar, concorda? Isso. Mas mais vale esse fim, né? E foi a hora de recuar, e foi a hora boa, E foi bom, né? Muito bom, e aí, Exatamente. essa decisão... Olha que construímos depois. Exato, olha para cá, né? Então, eu tomei essa decisão, eu tinha o dinheiro para fazer isso e foi muito bom porque eu, graças a Deus, com a minha idade, eu aprendi uma coisa, a gente não pode deixar rastros. Rastros ruins. Rastros ruins. Sim, Os sim. rastros, A gente pode deixar legados e não né? rastros. E foi assim que aconteceu, essa empresa foi fechada e dela não ficou nada, só amizade, só coisas boas lembranças, bons momentos que a gente passou, e o que ficou de ruim a gente faz para não repetir, né? Sim. E aí foi para a terceira loja, que é a loja Santo Antônio de Jesus, que já está completando 8 anos, se eu não me engano, 7, 8 anos. E fala um pouquinho, dona Ilka. Quantas Sabe que lojas eu- vocês estão hoje? Como? Quantas lojas Quantas vocês lojas? estão hoje? Então, de 3, hoje a gente está abrindo a 9ª loja, a gente vai abrir agora nesses 2 próximos meses, e já estamos com mais 3 engatilhadas, então serão 12 lojas. De 3 para 12, o processo, como que toca a loja, mudou um pouco. Você teve que profissionalizar. Como que está sendo isso? Como que é esse processo aí com Essa vocês? fase foi bem difícil, porque depois da 4ª loja, sempre a gente dizia assim, a gente está precisando arrumar a casa. Né? A gente percebia de que a gente estava começando a crescer sem organização. A gente estava começando, a gente só queria crescer, mas não queria arrumar internamente, né? Quer dizer, não é que não queria, a gente sentia que a gente estava Não dá tempo, ficando né? desorganizado. Não dá tempo, tem hora que a gente tem que fazer escolhas, a gente está crescendo e quem tem uma operação, no caso o construtor, sabe, ela demanda tempo, né, Ilka? Então, às vezes, né? E a gente ainda estava naquela fase de que ao mesmo tempo que a gente fazia o macro, a gente fazia o micro, a gente fazia o operacional também. Então a gente ficava lá e cá. E aí nós tomamos a decisão de nos profissionalizar. Então nós nos desenvolvemos, tomamos cursos, fizemos vários treinamentos de nós mesmos, tanto pessoal como profissional, de como fazer a gestão. Tivemos convivência com outras pessoas, né, outros empresários que estavam vivendo as mesmas dores que a gente. E a gente começou a reconhecer essa realidade, né, do que a gente precisava fazer internamente para poder crescer com saúde, crescer a empresa com saúde. E junto com isso vem as nossas relações familiares, né, que é o mais desafiador. Ilka, como Isso foi é para facinho, você? imagina. Né? Mamão com açúcar. Imagina, quem fala que é difícil, né? Como que foi para você transitar de esposa e mãe, né, para sócia e líder, né, desse grupo da operação? E como que foi para você equilibrar todos esses pratinhos, né? Então, E vó. E vó, olha,
a gente não sabe, eu não sei explicar muito como que isso se sucedeu, né? Como que isso aconteceu. Além da minha experiência, né, de vida, tem também os dons naturais que a gente já traz, né? E tanto que assim, o meu papel na empresa é um papel bem estratégico, porque não existe CBO nenhuma. Eu sou aquela que faço a articulação entre tanto os papéis profissionais como a família, né? Então, isso tem um nome, né, Nath? Que a gente viu num curso. Você é a CEO, não é? Uau! Sabe Será? por quê? Chefe Emotional... Chefe Executivo Emotional. Executive Emotional. Pronto. Tá vendo? Então, Você é a verdadeira CEO do grupo. se é esse o nome, então eis aí o nome, né? Desse cargo. Que cuida do emocional do grupo, da Então, família. eu sempre, a minha preocupação sempre foi de garantir a união da família. A família, ela tinha que ser preservada, né? O Daniel Guedes, ele fez algumas provocações numa reunião que a gente teve com ele, e essas provocações que o Daniel fez a gente refletir muito sobre isso, né? Nós somos uma empresa familiar ou somos uma família que temos uma empresa? E a gente parou para meditar muito sobre isso, né? E o que é que a gente queria para o futuro do nosso negócio e para o futuro da nossa família. E a gente fez muitas imersões nessa conversa, né, com esse tema, para que a gente pudesse se organizar enquanto família e se organizar enquanto empresa, mas sem perder os elos familiares de vista. Dá para profissionalizar uma empresa sem desfamiliarizar a empresa, né? Sim. Isso eu acredito muito. Às vezes, quando falam de profissionalização, fala assim, não, profissionalização é tirar a família. Não, né? A família, ela continua. E tem uma frase que eu gosto muito, assim, que a única pessoa que a gente não pode demitir são pessoas da nossa família. Você não pode amanhã demitir seu filho, você não pode amanhã demitir sua filha. Como família, né? Como família, certo? Né? Então, assim, isso você carrega, né? Na empresa, sim, você pode demitir, mas ele não vai deixar de ser seu filho, né? Então, por isso que é tão importante o seu papel, né? De equilibrar essas relações, né? E eu acho que isso que é muito bonito. Acho que talvez você nem foi fazendo sem perceber. Acho que é isso que você quis dizer, né? Isso. Eu fui fazendo sem perceber e eles são muito dóceis. Paulo, Caio e Gabriel e Isa, eles são muito dóceis. Eles ouvem bem, né? Eles ouvem bem aquilo que eu e Paulo falamos para eles, né? E eles assimilaram bem de que a nossa família era mais importante. E eles colaboraram muito com isso, né? Nós tivemos o cuidado de não tratá-los como os filhinhos de papai. Isso é muito importante. Eles aceitaram, eles vieram, eles fizeram a adesão ao nosso projeto voluntariamente. Né? Convidamos, claro, mas eles foram aderindo voluntariamente. A gente não forçou nada. E a gente sempre disse para eles, se no meio do caminho vocês descobrirem que não é isso que vocês querem, tá tudo certo. Não tem problema, a gente vai contratar alguém de fora e vai continuar a empresa e você vai seguir sua vida. Você continua acionista, e você continua como acionista, como família, mas não como um executivo, né? Como alguém que está trabalhando no negócio. O que eu gosto muito é falar assim, às vezes a gente não precisa ser executivo, trabalhar dentro da empresa, mas a gente pode ser um acionista consciente, saber o que acontece dentro da empresa. Como a Izzy, um tempo ela ficou fora, mas ela era consciente do que acontecia na empresa dela, né? Na empresa da família. Ela era uma acionista consciente. Sim, exatamente. E como Paulo, que você... Desculpa, pode falar. E partindo dessa parte de acionista consciente, da onde veio o passo e também a questão do passar o bastão? Por que passar o bastão? Nossa, não, passar o bastão. Até parece que a nossa história, quando nós falamos em 10 anos, me parece um flash, né? E quando nós estávamos da 3ª para a 4ª loja, foi em plena Covid.
E foi outro dia, gente. Isso foi assim Foi ontem. E nós 3 anos. Tem 3, 4 anos, sei lá. E eu estava internado no hospital, abrindo uma loja, a nossa 4ª loja. Isso foi semana passada. E meu medo era, será que eu vou morrer e não vou ver minha loja inaugurada? Eu digo, meu Deus, não pode acontecer isso. Mas deu tudo certo. Eu saí do hospital curado de Covid, não fui entubado, foi bem bacana, assim. E eu saí em fevereiro e no dia 30 de março nós inauguramos a loja 4. Isso foi março de 22, foi ontem. Então, assim, de 4 para 10, 12 lojas, foi muito rápido, foi muito rápido. 3 anos? É, muito 3 rápido. anos. Muito, 3 muito rápido. anos? 3 anos. E me parece assim, me passa como um flash. E em 2022, tudo começa assim, tudo começa lá em 2022. Eu perdi a minha cunhada. Ela faleceu num dia horrível, no Dia das Mães. Nossa, sinto muito. Nossa, foi assim, muito ruim. Aí vamos trabalhando e 23, a gente vem em 23, perdi meu irmão com 55 anos. Eu comecei a refletir, isso foi tudo sinal. Eu digo, poxa, tá Meu tudo Deus. muito... Meu irmão com 55 anos morreu. Novo, né? Como assim? Eu sem entender nada. Aí nós viajamos para comemorar em 2023 40 anos de namoro. Nós passamos 15 dias na Toscana e em Portugal. Que Na viagem Itália e Portugal, maravilhosa. comemorando, tomando vinho, passeando, lugar bucólico, maravilhoso. Quando é na volta, que a gente volta do aeroporto, nós tivemos um acidente. Já a 20 quilômetros de casa, outro sinal. E foi um acidente muito sério, foi muito sério. Vocês dois? Nós dois, nós dois, Meu voltando do Deus. aeroporto. Olha que sinal. Aí eu digo, não, tá na hora. Foi um sinal muito sério mesmo, porque tá na hora de parar. Eu não quero mais viver essa vida de agitação, de empresa. Eu quero ir para a praia, eu quero curtir minha vida, eu quero namorar. Mas isso não é um sinal de que você realmente está saindo. Você simplesmente está passando... Mas assim, a vontade era assim, de você realmente passar o bastão. Tchau, fui, não me liguem. Essa foi as coisas, assim, foram os sinais que eu recebi, de assim, poxa, eu já estava em 23, eu estava com 63 anos. 24, eu tomei a decisão, junto com o Ilka, de que a gente iria passar o bastão da empresa para os meninos, né? E para isso a gente precisava fazer uma coisa muito profissional. Nós iríamos ficar como conselheiros e eles como gestores da empresa. Nós contratamos uma consultoria Que não foi fácil para mim passar esse bastão, não foi. Eu imagino. Foi como se eu tivesse pego a minha criança que eu geri, que estava próximo a completar lá 6, 7 lojas, sei lá, e toma conta da agora por diante. É o sentimento de pai, é o sentimento de quem constrói, de quem faz a gestação. A mulher gesta o filho e a gente faz gerir o negócio, né? Mas eu administrei bem isso, não sozinho. Nós dois, eu fui para terapia, fui para consultoria, fomos trabalhar, reunião. Paulo, sabe o que eu acho legal? Você contar como foi esse processo mostra uma palavra que a Ilka falou no começo, que é humildade. É uma característica nossa, né, da Casa do Construtor, que vocês também têm, um valor que vocês também têm. Porque só um fundador com muita humildade é capaz de fazer essa passagem da forma como você falou. E claro, filhos bem preparados, filhos que merecem, né, essa confiança que foi dada a eles. E a gente vê
no olho deles, quando conversa com eles, isso que a Natália comentou do Gabriel, né, do Caio, eles vivem a casa do construtor, Sim. né? Então, você acha que foi mais fácil? Cada detalhe da operação. Sim. Você acha que foi mais fácil fazer essa profissionalização, essa passagem para os seus filhos do que seria para um executivo, por exemplo? Ah, sem dúvida. Para mim, para nós dois, né? Foi, como eu disse, foi fácil? Não. Então, assim, o processo sucessório foi uma decisão minha, né? Por uma questão pessoal minha mesmo, que eu acho assim, eu comecei a ver o quão a vida é curta e rápida, e que eu tinha pouco tempo. Eu trabalho como se amanhã fosse o último dia. A impressão que eu tenho é essa, porque quando eu abro algumas conversas de WhatsApp, que eu ouço a voz do meu irmão, nossa, foi ontem que ele nasceu, e como é que morre desse jeito, né? Na verdade, todos nós, né, Paulo, Todos tínhamos nós que somos. viver como se fosse Muito o último dia, né? Então, assim, essa simplicidade veio em função, foi muito mais fácil ser os meus filhos, eu saber quem eles eram, saber quem nós formamos. Nós formamos uma família cristã, com muito amor, com muito carinho. A gente tem muito carinho um pelo outro, apesar de suas desavenças e de suas discordâncias. A gente não tem briga. A gente teve o privilégio, eu tive o privilégio de ter essa santa do meu lado, porque Santa ela promovida. foi promovida santa, né? Santa ela Ilka. é como vocês disseram, ela não é a CEO, ela é o equilíbrio. Sim. Ela é a Nossa Senhora do Equilíbrio. E cada loja nossa, eu falei Nossa Senhora, cada loja nossa tem uma padroeira. Desde o Olha. início. Que bacana. Todas as 9 lojas têm. A última foi Nossa Senhora do Equilíbrio, Das Mercês. das Mercês, e cada uma tem um motivo. Depois eu vou contar uma historinha da primeira loja. Então, assim, esse foi o processo sucessório. Isso foi o que tornou a coisa mais leve e mais fácil. Onde nós hoje somos conselheiros, eu não tive dificuldade nenhuma em passar o bastão, em parar de tomar decisões do dia a dia e ficar apenas nas decisões maiores, onde nós somos consultados, onde nós somos intercessores na hora de decidir alguma coisa de maior tamanho, de abrir uma loja, de escolher um ponto, de aplicar um dinheiro em algum lugar, em alguma coisa. Essa ficou a nossa parte. Isso me faz muito bem. Eu continuo a minha sala, que eu não dou para ninguém. Eu lembro, eu ia até falar sobre isso. A Eu minha achei sala- interessantíssimo isso que Eles a gente conversou. eles querem fazer uma reforma e trazer o escritório para a loja central nossa, né? Aí a nossa arquiteta chegou, amiga de Isis, e falou: tio, o que o senhor acha de dividir a sua sala no meio? Eu digo: epa, não. Peraí. A minha sala ninguém toca. Já passei o bastão, agora a Aham. sala Na também minha não dá, sala né? Ninguém toca. Ela se acabou de rir, né? Porque ela chamou de tio. E era amicíssima de Isis, eu conheço desde esse tamanho. Na minha sala ninguém toca. Você pode mexer na loja toda, mas a minha sala eu não dou, não alugo, não vendo. Ela é minha, eu faço Na questão. minha mesa ninguém senta, Ninguém né? senta. É isso mesmo. Eu quero chegar aqui, se eu quiser dormir, eu durmo. Se eu quiser fazer reunião, eu faço o que eu quiser. Mas a minha Às sala vezes eu é minha. chego na sala do meu pai, na franqueadora, preciso fazer alguma reunião. Porque em Rio Claro eu não tenho escritório, né? Então às vezes eu preciso fazer alguma reunião, tudo. Eu sento na sala do meu pai, daí ele senta e fala assim: só tô esquentando a cadeirinha pra você, tá? Eu já tô saindo. É assim mesmo. É. E aí se tornou mais fácil por essa questão, né? De ser meus filhos, e eles foram preparados do ano de 2024. O que faltava, para vocês terem uma ideia, esse consultor chegou para Isis e disse: você tem que decidir, ou você larga, ou você escolhe, ou fica com consultório, ou vai ser empresária. E ela tomou a decisão de ser empresária psicóloga. E o consultório dela, ela passou adiante. E aplica o conhecimento da Hoje psicologia ela cuida, Dentro no da... RH da empresa. hoje ela cuida que do tá setor, feliz. ela cuida de gente hoje, né? Óbvio. E isso é uma coisa tão assim, difícil de você ter alguém com esse skill, né, de cuidar de gente, que é muito legal. Sim. Ela tá assim, focada nisso, né? Que bacana. Interessante Aproveita. que o
os cargos que cada um ocupa dentro da empresa, eles estão alinhados com o perfil de cada um, Com a área com de os dons atuação. de cada um, com a área de atuação de cada um, né? Caio é a cabeça pensante, assim, ele é o estrategista do negócio, é o financeiro, é o que pensa, os números estão com ele. Gabriel é aquele que é o comercial, que é o vendedor, que é o de relacionamento, que é o articulador, e Isis é de gente. Né? Isis cuida do RH, cuida das pessoas, então ficou muito bem equilibrado eles três, né? Você vê, eles podem cooperar sem competir. Sem né? competir. 100%. Que eu acho que isso que é assim, a beleza do que vocês construíram. A cooperação do talento de cada um, né? Sem competir, porque às vezes fica aquela coisa, meu irmão faz isso, meu irmão faz aquilo, né? E não é legal. Então, cada um dentro da sua área, que eu vejo muita similaridade na sociedade, por exemplo, do meu pai e do Altino. O meu pai tem um skill, o meu pai tem um jeito, o Altino tem outro skill, os dois se respeitam, Sim. né? É algo que a gente sempre fala, assim, a gente nunca viu eles brigarem, nem discordarem, entendeu? Assim, eles se respeitam. E eu acho que isso para uma mãe, de ver, né, os três trabalhando, os três se respeitando, apesar de a gente saber que não existe unanimidade, né? Assim, igual você falou, tem divergência, que bom. Tem dia que eu falo isso pro Eduardo, pro meu marido, eu falo, que bom que a gente diverge. Só não pode ter discórdia, né? Mas Divergir assim, pode, outro e ponto deve. de vista, né, Ilka? Porque se Sim. todo mundo estiver olhando só para aquele lado, pode ser que esteja passando uma coisa muito interessante do outro. Que o outro está olhando e que a gente pode entrar num consenso, né? E nesse processo de sucessão, se vocês pudessem voltar ao tempo, o que vocês talvez fariam diferente? Nada. Eu não faria nada diferente. É muito difícil dizer, assim, claro de que a gente cometeu muitos erros, né? Que bom que cometemos, né? Porque foram esses erros que nos impulsionaram a nos refazermos, reconstruirmos e seguir adiante. Eu não sei o que eu mudaria, não, faria diferente, porque eu acho que a gente atuou no nosso tempo com aquela experiência com que a gente tinha, com aquele desejo com que a gente tinha, com o propósito que a gente definiu, né, com os objetivos e com as metas que a gente traçou. Às vezes eu me pergunto às vezes, né, será que eu coloquei um peso muito grande nas costas deles três? Eles são muito jovens, né, para você administrar algo tão grande. E vocês conhecem o ramo nosso, é muita responsabilidade. É né? muito trabalho, é um negócio trabalhoso. É muito trabalhoso. Então, assim, tem que estar no sangue, tem que estar na veia. Tem que estar né? no sangue, tem que estar na veia, obra, né? Tem que estar na obra. E eu me pergunto, e eu pergunto a ele às vezes, vocês realmente querem isso? Vocês realmente querem mais uma loja? É o que vocês querem? Porque para mim tá bom. Em 2022, nós construímos o nosso Código de Cultura. Que nós sabemos que a Casa do Construtor, a rede Casa do Construtor, a Formato, tem o seu Código de Cultura. Sim, nós temos. Mas nós contratamos uma empresa especializada e montamos o nosso Código de Cultura, onde nós queríamos chegar, como nós queríamos chegar, para onde ir. Nós decidimos que chegaríamos nos próximos 5 anos com 15 lojas, certo? E pelo que eu estou vendo, não vai chegar aos próximos 5, porque 2022 para 2027, eu acho que 2026 a gente vai estar com 15. Vai chegar antes. Vai chegar antes. Quando você pergunta isso, Nath, eu faço memória a história da nossa história, que eu vejo Deus em tudo. E na nossa família, Ele está presente em tudo. Tudo primeiro é Ele, né? E a nossa história dentro da Casa do Construtor, e a gente tem um versículo que a gente diz, né, que se não fosse o construtor, em vão seria a construção, né? E o nome Casa do Construtor, ela não é à toa, então tem um simbolismo, né, muito grande, muito forte. Num outro podcast a gente já conta, porque não tem tempo. Nossa, é muito de bonito contar isso, assim, se a não mão fosse... poderosa de Deus sobre tudo que a gente fez, sabe? E claro, somos devotos dela e cremos de que Nossa Senhora ela encaminha a gente.
Então, assim, eu não poderia deixar de falar isso, né? A força de Deus, a força do Espírito Santo nos conduzindo em tudo que a gente fez, né? A gente não começa nenhuma reunião nossa se a gente não fizer a oração primeiro e entregar aquela reunião, as decisões, né? O que a gente vai decidir, o que a gente vai conversar, o que a gente vai falar, sem entregar a Ele, né? Então, assim, eu acho que essa escolha, né, de colocar Deus como o grande mentor da nossa história é o grande diferencial. Então, para mim, é muito difícil dizer o que eu não faria de novo. Nada, porque foi Ele quem fez tudo. Até aqui, foi Ele que fez tudo. Né? O fato de estarmos hoje aqui contando essa história é o testemunho do quanto Ele nos conduziu de 12 anos atrás para cá. Aliás, desde quando a gente se conheceu, né? Deus tinha esse propósito, tinha um sonho para a nossa família, e a gente vai vendo esse sonho sendo concretizado, né, na nossa vida, na vida deles. E amanhã a gente vai voltar lá 13 anos depois, lá no santuário. Eu vou contar a vocês, né? Eu deixei para mais próximo no final. Se der tempo. Se der tempo, não, vai dar tempo sim. Não, dá tempo. Você sabia o que eu fiquei a importância. Quando a gente estava para escolher o ponto, né, da primeira loja, já tinham 2 contratos assinados, praticamente assinados, em 2 lugares diferentes. Aí um corretor me liga: Paulo, eu estou com um ponto para você. O terceiro ponto. O terceiro ponto. Eu digo: tá bom, vamos lá. Aí fomos eu, Ilka e o corretor. Quando um lugar tinha sido uma escola, uma coisa assim bem abandonada, as salas todas cheias de poeira. Quando a gente abre a porta do escritório, tinha uma rosa na parede. Na parede? Plotada na parede. E o significado, Nossa Senhora tem um significado muito grande pra gente, e Ilka começou a chorar. Paulinho, é aqui. O sinal que a gente pedia. Numa das lojas, a gente chegou a começar a pintar a loja. Mas não deu certo. Não deu certo. O dono do prédio não entregava a chave para a gente. A gente invadiu o prédio. No segundo ponto, depois desse, a gente já estava com o contrato assinado, já estava com o projeto já sendo desenvolvido para esse espaço. E aí foi quando a gente foi apresentar essa terceira loja. Esse terceiro ponto. E eu dizia: meu Deus, o que é que o senhor quer? Desenha, porque eu não estou conseguindo entender. E era num ponto muito melhor, num valor muito melhor, né, numa avenida muito melhor, e o ponto, as instalações em si muito melhor, tudo muito melhor. E a padroeira dessa loja é Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Nossa, você sabe que amanhã, assim, se puder, eu gostaria até de depois acompanhá-los, porque... Eu acho que podemos ir todo mundo junto. Tem uma missa às 19h30. Lá. Legal. Lá. Para encerrar agora, a gente está com 3 pessoas que foram muito faladas aqui nesse episódio. Pessoas, assim, que são as protagonistas do processo, né? A gente queria chamar aqui, Nath. Por favor, Isis. Caio, Gabi, sejam bem-vindos ao podcast Concretizando em Família. Tá no sangue, tá na obra. Vocês acham que tá no sangue, tá na obra ou não? Com certeza. A gente fez eles contaram, seus pais contaram a história. Agora os 5Bs estão completos, né? Agora os 5Bs estão completos. A gente ficou muito emocionada, assim. E a gente está muito honrado de... Eles são o nosso segundo podcast, segundo episódio. O primeiro são os nossos pais. E, enfim, a gente agradece muito a confiança de vocês na família Casa do Construtor. E a gente ouviu aqui um pouquinho do processo e a gente está muito feliz e orgulhosa. Por último... Eu acho que a palavra seria orgulho que a gente tem. É isso. Agora, para finalizar, já que estão todos aqui, que conselho vocês, né, deixariam para outras famílias que estão construindo juntas e pensam em perpetuar os negócios? O que vocês acham que é fundamental? Vocês já deram várias dicas, né, mas o que vocês acham que não dá para abrir mão para perpetuar um negócio? São vários detalhes, né?
mas eu penso assim, de que o respeito pela individualidade de cada um é fundamental. Reconhecer que nós somos diferentes. Reconhecer que nós temos as nossas escolhas próprias, né? E é preciso ter liberdade para que se faça essas escolhas. E compromisso e seriedade, né? Porque trabalho é o que dá dignidade à pessoa, né? Trabalho é o que nos dá dignidade. E o trabalho é o que nos honra, né? Então, deixaria isso, né? Do respeito, do amor, né? De cultivar primeiro o amor pela família, para ter muito cuidado, um cuidado extremo nas relações pessoais, né? De marido com mulher, mãe com filho, irmão com irmão, pai com irmão. Esse cuidado, esse zelo para não ferir o outro, né? Porque a gente pode falar de uma forma diferente com um colaborador, mas se a gente fala de uma forma diferente, mais ríspida ou mais ácida com um dos nossos, aquilo fere e magoa muito. Então isso é preciso ter muito cuidado, muito zelo, e isso começa a partir de cada um de nós, né? A gente não pode esperar do outro, a gente tem que fazer primeiro a gente, com o outro. Com certeza, Paulo. Para mim, a principal palavra que fecha tudo chama-se humildade. A gente tem que ter humildade para reconhecer que chega a hora de você descansar, de você passar o bastão realmente e de fazer a coisa certa, né? Eu creio que nós fizemos a coisa certa. Uma coisa de uma forma muito leve, onde ninguém foi obrigado a nada, onde ninguém foi posto na parede, onde todos escolheram estar aqui. E como é bom estar aqui, né? Eu digo sempre, né? Eu sou fã, ninguém fala mal da casa do construtor, porque eu sou fã disso aqui. Eu digo sempre, é difícil. É difícil. Mas o meio é bom, aqui é um meio de família, feito para a família e pela família. Então, assim, nós estamos juntos, né? Família e família. A música diz, né? Ninguém sabe o tanto que eu já caminhei para chegar até aqui, não é? Com certeza. A gente sabe, mas a gente vai superando o dia a dia, se perdoando, superando. A gente queria aproveitar e dar essa lembrancinha para vocês. Foi feito com muito carinho e eu acho que tem muito significado. Que fofas. Ai, vocês. Depois que você Uma lê. cartinha. Tá. Vamos abrir aqui, não, né? Pode abrir. A gente gostaria de agradecer, né, vocês todos. E sabe, Paulo, tem uma coisa que a gente fez recentemente. Ai, que lindo! E o moço falou uma coisa para mim que é fofo. verdade. A gente tem que deixar os filhos também trabalhar enquanto eles estão, né, com força, que querem ir, né? Eles querem estar lá. Porque Ir amanhã atrás, eles podem não que querer estar graça. mais. Que lindo. Isso é para você pôr suas... A gente agradece todo mundo que tá aí. Não percam os próximos episódios do Concretizando em Família. Tá no sangue, tá na obra. Obrigada.